Meus queridos amigos, tudo na paz? No vídeo de hoje a gente inicia um novo quadro aqui no canal e o objetivo é fazer uma pré-análise, uma análise mais rápida das empresas com muito mais objetividade. Se depois você achar válido se aprofundar um pouquinho mais na análise, no ativo, você faz isso e até mesmo eu posso fazer isso em outros vídeos aqui sobre os mesmos ativos de forma mais aprofundada, como eu já faço com algumas ações. Mas nesse quadro, a ideia é ser mais objetivo mesmo, né? Só não pense que por ser um vídeo mais rápido, que vai ser superficial demais. Você vai perceber exatamente qual que é a proposta ao longo do vídeo, é um negócio mais dinâmico, mas eu só consigo entender se você gostou, se você quer mais episódios como esse, se você comentar aqui, deixar um comentário aqui dizendo qual que é a ação, fundo imobiliário que você gostaria de ver no próximo capítulo dessa série de vídeos. Além, é claro, de você deixar aquele like se você já é de casa, já está inscrito. Se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo e sinta-se convidado também a se inscrever aqui no Valor em Ação. Então vamos iniciar esse quadro falando de uma das queridinhas da Bolsa de Valores, mas que ultimamente tem despertado muito menos o interesse de muitos investidores por um motivo meio óbvio, depois a gente vai falar dele. A Taesa, ela é uma empresa do setor de energia elétrica e, sendo mais específico ainda, ela atua no segmento de transmissão de energia, mas isso provavelmente você já sabia. Além dela estar num segmento que naturalmente é muito bom, muito previsível, no qual a maior parte das empresas da Bolsa são de boa qualidade, ela ainda está num subsetor que também é muito previsível. No caso, a gente está falando aqui do segmento de transmissão de energia, previsível demais, uma máquina de gerar caixa Taesa nos últimos anos. O que você talvez não saiba é que também não dá para dizer que esse é o melhor segmento do setor elétrico para você investir e que as transmissoras de energia são as melhores empresas do setor para a gente colocar o nosso dinheiro. Muita gente acaba se confundindo com isso e acaba também se frustrando depois. Não é assim, apesar de geração e distribuição não terem a mesma previsibilidade do segmento de transmissão de energia, eles também são segmentos que podem acabar entregando retornos até melhores a depender do momento e do preço que você paga nessas ações. Mas a gente consegue ver isso aqui muito bem olhando para os números da Taesa. Os números que ela costuma entregar são muito bons, ela costuma entregar bons resultados. No segundo TRI desse ano, 2023, ela teve um lucro líquido regulatório de 246 milhões, uma alta de quase 74%. Outro ponto que você precisa saber sobre a Taesa é que ela é uma empresa bem endividada, relativamente endividada, é isso mesmo, mas também não precisa se assustar com isso, porque isso chega a ser algo bem comum no segmento. Não significa que a empresa está com problemas financeiros e pode até ser muito melhor que a Taesa tenha esse mesmo tanto de dívida aqui do que ela se financiar apenas com o capital próprio. E eu vou explicar também mais para frente. Atualmente, o endividamento líquido da Taesa ele é de 8,1 bilhões de reais, visto que ela tem uma dívida bruta de 9,4 bilhões e apenas 1,3 bilhão em caixa. Apenas não, né? 1,3 bilhão, pô. Só que essa dívida que ela tem não é tão cara, não é o mesmo juro que você paga se você resolver entrar no rotativo do seu cartão de crédito, deixar de pagar e se lascar. Claro que não é um juro tão alto. O lado bom é que a Taesa ela tem uma receita que é bem previsível, como eu falei, e estável, e isso daí permite que ela tenha acesso a capital de terceiros com baixo custo e a mesma previsibilidade que ela tem também permite que ela seja capaz de honrar esse endividamento sem tantas surpresas, de pagar essa dívida. Por isso que é interessante você entender o modelo de negócios de cada empresa. Ela tem acesso a capital mais barato que outras empresas de outros setores, por exemplo. Mas ainda assim é importante que o acionista fique de olho nisso. 91,4% de toda a dívida da Taesa está para vencer no longo prazo. Isso traz mais tranquilidade ainda, sendo que, de forma geral, o endividamento da Taesa está dividido da seguinte forma: 67% indexado ao IPCA, ou seja, inflação, os 33% restantes CDI, ou seja, é a mesma coisa da taxa Selic ali, fazendo uma simplificação, elas andam muito juntas. Isso significa que quanto mais a Selic cair, mais caixa a Taesa vai conseguir gerar, porque a despesa financeira tende a diminuir. Isso desde que a taxa Selic não caia na marra, porque isso é visto pelo mercado como um perigo de inflação mais alta lá na frente e os juros futuros também acabam impactando isso daí. A taxa Selic pode voltar a subir ou cair menos. Por isso, o juro futuro impacta mais o preço das ações da empresa do que a própria Selic atual. E eu sei que não é novidade para ninguém que a Taesa ela é muito conhecida por distribuir
bons dividendos. Esse ano o acionista de TAE 11 já recebeu R$ 2,32, ainda falta pelo menos uma distribuição que ainda deve acontecer ali em novembro ou dezembro. Mas apesar dos dividendos altos, a Taesa não distribuiu mais do que o que ela gera de caixa, o que não seria talvez tão sustentável assim. Ou seja, o payout dela costuma ficar bem próximo dos 100%, mas não ultrapassando, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Fora que, mesmo que isso aconteça às vezes, também não é algo inadmissível, visto que despesas como depreciação, amortização, isso pode acabar impactando o lucro, mas não afeta a geração de caixa da empresa. É legal a gente analisar também a demonstração de fluxo de caixa. Por isso, quando a Taesa distribui mais de 100% do seu lucro, não significa que ela está sendo irresponsável. É preciso a gente olhar para a geração de caixa também, como eu falei, eu ensino isso na minha playlist sobre análise fundamentalista, se você quiser dar uma olhada. Recentemente a Taesa foi muito criticada por ter feito distribuições de dividendos generosos nos últimos anos, sem ter se preocupado muito ali com os novos investimentos que ela vai precisar fazer, tanto que ela estava pensando até em fazer novas emissões de ações, diluir o acionista para se financiar. A galera não gostou muito disso aí. Na minha visão, não é isso também que atrapalha mais a vida da empresa no momento. O BO é mais a concorrência nos leilões de transmissão e a incerteza da empresa com relação à taxa interna de retorno que ela vai ter nos projetos que ela tem pela frente. Eu não sei se você sabe, mas hoje ela tem 6 projetos em construção, num investimento total que chega a quase 6 bilhões de reais, considerando a participação dela nos projetos. A receita anual permitida, contratada para esses mesmos projetos, é de 755 milhões de reais, se a gente considerar apenas a participação proporcional referente ao investimento da Taesa também. Não é uma receita anual permitida ruim, mas os projetos que ela tem que pegar pela frente também é isso que está trazendo a incerteza que eu falei, entendeu? Por isso que vale a pena você entrar no Investidor 10 aqui para você buscar alguns indicadores da Taesa para fazer uma visualização mais geral, um raio-x da empresa em termos de preço também, rentabilidade e outros indicadores. Nessa página aqui a gente consegue ver que desde 2020 o preço sobre lucro de TAE 11 vem subindo, o P sobre L saiu lá de 5,07 para 9,85. Não é o maior PL do mundo, mas também não é tão baixo, né? O P sobre L de uma empresa aumenta por duas razões. Primeira, crescimento no preço da ação ou queda no lucro, né? O preço sobe quando a coisa está indo muito bem e o lucro cai quando alguma coisa de repente impacta o resultado da empresa. E isso daí afeta o P sobre L. No caso da Taesa, hoje, as duas coisas acabam meio que se somando. O preço da ação subiu muito nos últimos anos, as ações se valorizaram por causa do bom desempenho, mas agora talvez os resultados não cresçam, né, da mesma forma nos próximos anos. Em relação às margens, fica claro aqui que quase todas elas estão em queda desde 2020. Isso nada mais é do que uma consequência da situação econômica que a gente tinha e da situação que a gente tem agora, o cenário de inflação alta que o Brasil passou nos últimos anos. Isso fez com que a Taesa conseguisse subir muito forte a sua receita por conta dos reajustes, principalmente do IGPM, mas com a inflação voltando a cair, sossegando ali, já era esperado que de fato as margens corrigissem, caíssem um pouco. Analisando aqui o raio-x da Taesa, o que a gente conclui, né? Fica perceptível que a empresa ela perdeu um pouco esse gás que ela vinha tendo ali nesse crescimento, continua sendo uma empresa de altíssima qualidade, bem segura. O único ponto de atenção é esse endividamento, mas está tranquilo, e a rentabilidade que ela vai conseguir nesses próximos investimentos. Afinal, ela tem vários contratos que irão vencer nos próximos anos e precisa recompor a sua base de ativos regulatórios. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Fico por aqui. Um abraço. Tamo junto.